Há lendas que resistem ao tempo, atravessando gerações e capturando a imaginação das pessoas. Uma dessas lendas, conhecida em muitos lugares ao redor do mundo, é a história assombrante da loira do banheiro. Prepare-se para mergulhar em um universo sombrio e cativante enquanto desvendamos os segredos por trás dessa misteriosa entidade. Imagine uma escola antiga, com corredores sombrios e um ar de mistério pairando no ar. É nesse ambiente que nossa história se desenrola. Há décadas, alunos e professores têm testemunhado o encontro aterrorizante com a loira do banheiro. Uma figura pálida e desfigurada que habita os banheiros do colégio. A origem dessa lenda remonta a mais de um século atrás, em 1864, quando Maria Augusta de Oliveira nasceu em Guaratinguetá, no estado de São Paulo. É surpreendente pensar que uma vida tão distante no tempo tenha influenciado toda uma cultura ao longo das décadas seguintes. Maria não era uma garota comum, seu pai era o renomado Visconde de Guaratinguetá, Francisco de Assis Oliveira Borges. Pouco se sabe sobre sua infância e início da adolescência, mas presumivelmente ela levava uma vida comum para a época, seguindo a rotina tranquila do século XIX. Porém, a lenda começa a ganhar forma quando Maria tinha apenas 14 anos e seu pai a obrigou a se casar com um homem mais velho, o influente Francisco Antônio Dutra Rodrigues, conhecido como Doutor Francisco. Casamentos arranjados na juventude eram comuns na época, mas a diferença de 20 anos entre os dois tornava a situação ainda mais desfavorável para Maria. A infelicidade em seu casamento arranjado tornou-se insuportável, especialmente após a morte de seu pai. Maria percebeu que não havia mais nada que aprendesse a esse matrimônio infeliz. Resistiu por mais 4 anos, tempo suficiente para elaborar um plano de fuga de sua triste situação. Embora o desejo de seu pai fosse que ela ficasse com o Dr. Francisco, Maria enxergou a oportunidade de escapar dessa realidade. Reuniu todas as suas joias e decidiu fugir, não apenas para outra cidade no Brasil, mas para outro continente. Assim que Maria chegou a Paris, sua vida se transformou completamente. Não há registros detalhados dos eventos ocorridos durante os anos em que viveu na Europa, mas é seguro afirmar que ela encontrou uma rotina muito mais satisfatória do que a anterior. Há indícios de um processo de anulação de casamento aberto em 1886, quando Maria tinha 22 anos. Nele, ela deixou claro que não pretendia retornar para casa. A partir de então, Maria viveu tranquilamente até sua morte em 1891, aos 27 anos, por razões desconhecidas. Foi uma morte prematura, e é assustador pensar que ela tinha um futuro promissor pela frente. O que me perturba ainda mais é o fato de que logo após as empregadas da mansão onde Maria viveu no Brasil receberem a notícia de sua morte, um acontecimento ocorrido dias antes começou a fazer mais sentido. No exato dia de sua morte, todos os espelhos da mansão teriam quebrado simultaneamente. Existe a possibilidade de que, mesmo tendo fugido, o espírito de Maria sempre esteve ligado à casa. A mãe da jovem organizou o transporte do corpo de volta ao Brasil para um enterro adequado no cemitério da família, possivelmente ao lado de seu pai. Mas infelizmente, mesmo após sua morte, Maria não conseguiu descansar em paz. Durante a viagem de retorno, o caixão de Maria foi violado e suas joias, bem como o atestado de óbito, foram roubados por ladrões. E é exatamente aí que ninguém sabe como ela morreu. Uma das teorias sugere que Maria pode ter sido vítima de desidratação devido à hidrofobia, uma forma de raiva humana. Isso se deve ao fato de que, naquela época, a doença ainda estava presente na Europa. E há uma razão para essa teoria, que vou compartilhar com vocês. O corpo finalmente chegou ao Brasil, mas, como todos sabemos, os corpos não se mantêm íntegros por muito tempo. Imagine como o corpo de Maria chegou após ter sido violado por ladrões que não tiveram o menor respeito ao manuseá-lo.
Vou poupar você dos detalhes desagradáveis, mas saiba que os cabelos loiros da jovem estavam completamente desarrumados e os pedaços de algodão que foram colocados em seu nariz e ouvidos estavam horrivelmente deslocados. Sem mencionar a camisola branca, rasgada, indicando a profanação do corpo da jovem. Seu estado se assemelhava a um fantasma. Mesmo assim, enquanto o túmulo estava sendo preparado no cemitério dos Passos, em Guaratinguetá, a mãe de Maria decidiu colocar o corpo da filha em uma redoma de vidro na casa da família. Mas, as coisas fugiram um pouco de controle, e é aí que a lenda começou, dizem. Desde que o corpo de Maria foi colocado em exposição na redoma de vidro, estranhos fenômenos começaram a ocorrer na casa. As empregadas afirmavam ouvir sussurros no meio da noite, sons de passos arrastados pelos corredores vazios e portas que se abriam e fechavam sozinhas. Algumas delas relataram ter visto uma figura loira, vestida de branco, caminhando pelos cômodos da mansão. A notícia se espalhou rapidamente pela cidade, e logo a casa de Maria ficou conhecida como um lugar assombrado. As pessoas evitavam passar perto da propriedade durante a noite, temendo encontrar o espírito de Maria vagando pelos arredores. Alguns corajosos decidiram investigar e se aventuraram na casa, na tentativa de descobrir a verdade por trás dos relatos assustadores. Os relatos desses corajosos eram arrepiantes. Alguns afirmavam ter sentido uma presença gelada no ar, enquanto outros descreviam visões perturbadoras de uma figura loira, com os olhos vazios e um olhar melancólico. Alguns diziam ter ouvido a voz de Maria sussurrando palavras ininteligíveis, como se ela tentasse se comunicar do além-túmulo. A lenda da loira do banheiro começou a se espalhar pela região. Diziam que, se alguém ousasse repetir o nome de Maria 3 vezes diante do espelho do banheiro da casa, ela apareceria para assombrar a pessoa pelo resto da vida. Muitos jovens, movidos pela curiosidade e pelo desejo de provar sua coragem, decidiram enfrentar o desafio. Um grupo de amigos, formado por João, Pedro, Luiz e Ana, decidiu realizar o ritual da invocação da loira do banheiro. Eles combinaram de se encontrar na mansão durante a noite, levando consigo coragem e um misto de medo e fascínio. Cada um dos amigos tinha seus próprios motivos para participar desse ato audacioso. Chegando à casa, eles se reuniram no banheiro principal, onde um antigo espelho desgastado refletia a luz fraca das velas que eles haviam trazido. Com as mãos trêmulas, João foi o primeiro a chamar o nome de Maria 3 vezes. Seguido por Pedro, Luiz e Ana, que repetiram o mesmo ritual. O silêncio tenso pairava no ar enquanto eles esperavam, com os corações acelerados, pelo suposto aparecimento da loira do banheiro. Porém, nada aconteceu. Não houve sons estranhos, nem visões assombrosas. Apenas o reflexo deles mesmos no espelho, mostrando a mistura de decepção e alívio em seus rostos. Parecia que a lenda era apenas uma história inventada para assustar os mais crédulos. Enquanto deixavam a mansão, rindo da própria coragem e aliviados por não terem encontrado nenhum espírito assustador, eles não faziam ideia de que algo os estava observando das sombras. Um suspiro melancólico ecoou pelo corredor vazio, enquanto uma figura loira, vestida de branco e com os pedaços de algodão deslocados nos ouvidos e na boca, se afastava lentamente. A verdadeira história de Maria Augusta de Oliveira e sua trágica morte prematura pode nunca ter sido completamente revelada, mas a lenda da loira do banheiro continua a assombrar a imaginação das pessoas, mantendo viva a memória de uma jovem cuja vida foi marcada por sofrimento e mistério. E, talvez, em algum lugar além do nosso mundo, o espírito de Maria ainda vagará, em busca de descanso eterno. Dentro do banheiro, uma lenda assombra os corredores da escola. Dizem que, ao pronunciar o nome loira do banheiro 3 vezes diante do espelho, a assombração aparecerá. Os relatos sobre essa entidade variam, mas todos concordam que ela é uma jovem moça loira, vestindo roupas brancas e com pedaços de algodão nos ouvidos e na boca. A mãe de Maria optou por manter o corpo em uma redoma de vidro na casa da família, recusando-se a enterrá-la. A situação se tornou ainda mais macabra quando pessoas afirmaram ter visto o espírito de Maria saindo da urna e vagando pela casa.
A história ganhou força quando a mãe de Maria teve um sonho em que a filha pedia para ser enterrada. Finalmente, o corpo de Maria foi enterrado, mas seu espírito parecia não encontrar descanso. Anos depois, a mansão foi transformada em uma escola, e o banheiro feminino foi colocado no local onde o corpo de Maria estava exposto. Desde então, avistamentos e fenômenos estranhos têm ocorrido, fortalecendo a lenda da loira do banheiro. Incêndios misteriosos e relatos de aparições continuam a alimentar a crença na presença de Maria. Sua história transcendeu a escola onde sua lenda se originou e se espalhou por todo o país, sendo associada a outras lendas urbanas semelhantes, como a de Bloody Mary. Se você se aventurar a chamar o nome da loira do banheiro diante de um espelho, tenha cuidado. As histórias e relatos de testemunhas são arrepiantes o suficiente para fazer qualquer um pensar duas vezes antes de brincar com o sobrenatural. E lembre-se, os espelhos podem revelar muito mais do que apenas seu próprio reflexo. Hoje cada escola passou a ter sua própria loira do banheiro. Será que Maria está presente em cada uma delas? Isso eu não sei, e nem quero descobrir. Só posso dizer para você ter cuidado com os espelhos. Muito cuidado! E até a próxima!